Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Marcelo Fernando Rauber, eu sou acadêmico do doutorado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina e também sou professor efetivo do Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. A pedido dos organizadores do evento, inicio com minha autodescrição. Eu estou falando da minha casa, em Camboriú, Santa Catarina. Eu tenho pele clara e cabelos curtos e lisos, e não tenho barba. Eu estou usando uma camisa escura, e o fundo da minha imagem está borrado. É um prazer recebê-los aqui, nessa sessão técnica intitulada A Educação em Computação na Educação Básica, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp 2023. O EduComp 2023 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, através do Grupo de Interesse em Educação em Computação, e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, o FRPE. Vocês podem interagir com comentários e perguntas através do chat do Google Meet. Após a apresentação, e durante a discussão, elas serão vinculadas na medida do possível. Vocês também podem pedir a palavra durante a discussão, fazendo uso do recurso de levantar a mão do Google Meet. Fiquem à vontade para abrir suas câmeras para participar, e apenas pedimos que mantenham seus microfones fechados durante as apresentações, e sempre que não estiverem com a palavra, Então, vamos iniciar essa sessão técnica com o primeiro trabalho para a nossa tarde de hoje, que é intitulado O Ensino de Programação Paralela na Educação Básica, uma revisão sistemática da literatura, análise bibliométrica e agenda para estudos futuros, de autoria de Felipe Pérez, Wilke Oliveira, Anderson Correia de Lima, Amaury Castro Júnior e Graziela Araújo. Quem vai apresentar para nós é o Felipe. Então, Felipe, se você quiser compartilhar a sua tela, fique à vontade. Aí você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação e depois nós temos mais 8 minutinhos para fazer um pouco de discussão. Peço que na discussão deem preferência por usar o microfone e abrir a câmera, que fica mais interativo, fica mais legal de participar, tá? Na medida do possível, claro. Felipe, perfeito. Muito obrigado, professor Marcelo. Muito obrigado, professor Marcelo. Obrigado a todos os presentes. Como o professor Marcelo bem citou, vou apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho sobre ensino de programação paralela na educação básica, onde nós realizamos uma revisão sistemática de literatura, além de uma análise bibliométrica e também fizemos uma agenda para estudos futuros. Eu que vou fazer a apresentação, mas tive também a colaboração do professor Wilke, o Anderson, o Amaury e também a Graziela como colaboradores na escrita desse artigo. Vou começar a apresentação para vocês, apresentando uma breve introdução sobre o tema, explicando um pouco sobre a metodologia que foi utilizada, alguns dos resultados que foram levantados a partir desse estudo, um pouco da nossa discussão, conclusão e as referências para a elaboração dessa apresentação. Vou começar com a introdução. Quando a gente pensa em programação paralela, a gente precisa entender qual que é a real importância dessa programação paralela quando a gente pensa que estamos numa era de computadores multicore e até many-core. E os programas sequenciais já não conseguem acompanhar essa evolução do hardware. O que gera uma crescente demanda por programadores que são capacitados em escrever programas efetivamente paralelos, tornando assim o ensino de programação paralela cada vez mais relevante. Embora a gente entenda e saiba que a programação paralela já é amplamente utilizada em grandes centros de pesquisas e projetos aí de supercomputação, o ensino de programação paralela pode ainda ser aprimorado, inclusive sendo aplicado na educação básica. Com isso, em mente, o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura para entender o estado da arte do ensino de programação paralela na educação básica. E a gente visa contribuir aí para essa área de educação em computação, fornecendo esse retrato sobre como anda o ensino de programação paralela na educação básica e trazer alguns insights sobre como avançar sobre esse tema. Nesse estudo,
o método Prisma para realizar uma revisão sistemática de literatura. E o objetivo principal dele foi identificar como que a educação em programação está sendo abordada na educação básica, sendo ele no ensino fundamental ou ensino médio. Isso em relação à programação paralela. Então, nós decidimos identificar algumas coisas. Primeiro, identificar qual que foi a abordagem que foi utilizada, como foi aplicado esse conceito. Quais foram as linguagens de programação que foram ensinadas durante esses cursos, esses minicursos, né? Quais foram os conceitos que foram abordados? Quais foram as etapas educacionais, seja ela no ensino básico ou ensino médio? E qual também foi a experiência que os alunos tiveram em cada uma desses estudos, né? Então, nós definimos alguns critérios de inclusão e exclusão. A busca foi realizada ali nas principais bases de dados, né? Da CM, IPCOM-PEDEX, o I3E, Web of Science, o Science Direct, na Scopus. Então, resultou encontramos ali 719 publicações, né? Aplicamos, então, os critérios de inclusão e exclusão e finalizamos ali com 13 publicações que eram realmente relacionadas com o tema e tinham a ver com a programação no ensino básico, né? Programação paralela no ensino básico. Nós fomos em 2 pesquisadores, né, fazendo esse levantamento, escolhendo quais eram os que realmente tinham a ver com o tema, né, para garantir mais consistência e precisão. E as perguntas que nós utilizamos, as questões de pesquisa que nós utilizamos, estavam relacionadas, sim, à abordagem que é utilizada, né, a abordagem que foi feita em cada uma desses estudos, quais linguagens de programação foram utilizadas, quais eram os conceitos, quais eram as etapas educacionais e também sobre a experiência dos alunos. Por resultados, o primeiro grande ponto que a gente encontrou ao fazer essa revisão sistemática, e é o primeiro ponto a se levar em consideração, é que o primeiro estudo que foi identificado foi do ano de 1990. Para a época, era algo que ainda não era muito simples de ser estudado, principalmente porque o hardware da época não permitia tanto que a programação paralela fosse tão facilmente implementada, né? E aí a gente percebe que até o ano de 2004, as publicações tiveram um intervalo maior entre elas, quando a gente compara aí os dados entre 2010 e 2017, onde já teve um leve aumento na quantidade de publicações entre esses anos. E aí a gente consegue fazer um relacionamento aqui muito interessante. Em 2006, quando a Intel lançou a sua linha de processadores Core, que possibilitou em si um maior poder de processamento computacional, foi no ano de 2006. Então, a partir do ano de 2006, a tendência é que realmente mais estudos em programação paralela fossem levantados. Então, a gente consegue traçar esse paralelo aí, né? Mas a gente pode observar também que o número de publicações com o tempo, apesar de apresentar ali uma suave e positiva linha de crescimento, até o ano de 2021, que foi o ano que foi delimitado ali, até ali que nós fizemos a nossa revisão, mas a gente nota que a última publicação é do ano de 2017. Né, e acaba que para 2021 tem um gargalo muito grande. Então podemos indicar 2 coisas, né? Ou que essa área passa por um processo de descontinuação, ou pode indicar também a existência de uma potencial dificuldade no ensino de programação paralela no ensino básico. Temos mais alguns resultados, né, em relação à abordagem do ensino de programação paralela. Tivemos ali que a grande maioria, tivemos um empate ali, né, entre sessões de jogos, então, utilizando jogos para o ensino de programação paralela e também cursos rápidos, né, mas também tivemos alguns workshops e tivemos até um artigo falando sobre uma escultura interativa que ensinava ali
conceitos de programação paralela, né? Então, a maioria deles descreve uma abordagem mais tradicional, né? Onde a programação paralela vai ser ensinada mais de maneira expositiva, seguidas ali de atividades práticas, né? Mas alguns outros artigos destacam aí esses outros meios, seja por meio de jogos ou até de uma computação mais desplugada, onde o aluno poderia visualizar ali, entender conceitos a partir do que estava vendo. Ainda sobre a duração desses cursos, né, dessas abordagens de ensino, alguns deles eram cursos de curta duração, de até 4 horas, ali no caso 30,8% dos cursos que foram levantados, né? Também 38,5% foram cursos de longa duração, e ali tem uns 23,1% de cursos de média duração, ali até 20 horas, de 4 a 20 horas. Além disso, sobre as linguagens de programação, nós temos que parte desses estudos indicavam que o próprio autor tinha desenvolvido uma linguagem para poder fazer o ensino de programação paralela, mas nós temos ali que 45,8% utilizaram linguagens tradicionais tais como Pascal e C++. E alguns outros, aqueles que eu disse que são mais desplugados, que não utilizam linguagens de programação, né? Os principais conceitos que foram estudados eram concorrência, comunicação, decomposição, semáforos, deadlock, threads, sendo que concorrência foi o que tinha praticamente em todos. E por fim ali, não menos importante, nós vimos um pouquinho sobre a experiência dos alunos, onde a maioria deles descreveu que aprender programação paralela através desses cursos foi positivo. Na discussão nós levantamos alguns pontos, né? Primeiro, que o número de publicações sobre esse tema ainda pode ser considerado baixo, o que indica a necessidade de condução de mais estudos e de novos estudos. A maioria desses estudos eles são conduzidos em um curto espaço de tempo, como oficinas de curta duração, o que leva à necessidade de condução de estudos longitudinais ou temporalmente prospectivos. A maioria deles são estudos que são conduzidos apenas nos Estados Unidos, então chama atenção para que seja conduzido mais estudos ao redor do mundo. Além disso, a maioria desses usa abordagens mais tradicionais de ensino, então chama atenção para que nós investamos aí em abordagens diferenciadas, tais como computação desplugada, ou através de jogos, e assim por diante. Não há um consenso em relação ao uso de linguagem de programação, então cada um tem um espaço aberto aí para poder fazer da sua maneira. E mesmo um tema de ensino complexo pode gerar uma boa experiência para aprendizado nos alunos. Por fim, para concluir, é interessante observar que o ensino de programação paralela é fundamental para preparar esses futuros profissionais capazes de aproveitar todo o potencial do processamento que nós temos nos hardwares atuais. Além disso, o ensino de programação paralela na educação básica pode ser uma forma aí de introduzir conceitos importantes de forma mais lúdica e acessível, além de preparar os alunos para um mundo cada vez mais tecnológico. E é importante continuar a pesquisa nessa área para responder essas novas questões e desafios que podem surgir. E também desenvolver novas abordagens de linguagem de programação que são adequadas ao ensino de programação paralela também no ensino básico. A gente viu que esse tipo de pesquisa pode, então, contribuir para melhorar a qualidade do ensino de programação paralela e também formar profissionais aí mais capacitados para o mercado de trabalho. Legal, muito obrigado, Felipe, pela sua apresentação. Então agora nós passamos à parte de discussão. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão ali. Eu já começo lendo aqui o chat, né, que o Whindersson colocou ali, que é interessante, porque parecem assuntos bem avançados. E nesse mesmo sentido, já vou engatar a primeira perguntinha para você, né, que como a maioria desses trabalhos são internacionais, né, a maioria dos Estados Unidos, como tu acabou de colocar, você sabe se foi relatado se esses alunos tinham conhecimentos prévios de programação antes de fazer esses cursos? Sim, sim. Para não estender muito, né, na apresentação, eu acabei não citando, mas no artigo nós colocamos lá em relação a isso, né? Então, a maioria deles eram para alunos sem experiência até com programação.
Então, eles tentavam até levar esse conhecimento, tentar levar o conhecimento de programação paralela para alunos que nem tinham conhecimento ainda. Então, ao invés de entrar com o aluno na programação sequencial, já entrava direto na programação paralela, tendo esse conceito um pouco diferente. Perfeito, entendi. Passo a palavra, então, para Flávia. Oi, boa tarde. Bem, a minha dúvida foi nessa direção também do Marcelo, né? Em quais países essa computação paralela está sendo ensinada na educação básica? Imagino que não tenha nenhum no Brasil, né? Porque a computação ainda não é implementada na nossa educação básica, então talvez na rede particular, não sei se encontrou alguma coisa, ou no contraturno, né? Então, assim, se você pudesse falar um pouco sobre os principais países e se tem alguma iniciativa no Brasil. De iniciativas no Brasil, eu não identifiquei. Os únicos 2 países que as publicações estavam relacionadas tinham 2 países, 2 publicações relacionadas a Israel, e as outras todas eram nos Estados Unidos. Então, acaba sendo um pouco não tendo aqui no Brasil mesmo. Mas eu já vivenciei, inclusive, quando eu trabalhei um tempo no ensino básico aqui na cidade onde eu resido, e indiretamente não tinha nada muito declarado que era programação paralela, mas, por exemplo, a utilização de robôs Lego pelas instituições de ensino básico e muito nas particulares, é claro. Muitos conceitos de paralelismo os alunos fazem, mas eles nem sabem que aquilo é uma programação paralela. Então, eu acho que deixando isso mais claro, podendo levar isso, ou criando um estudo em cima disso, levando a robótica também levando esses conceitos para dentro da robótica, pode ser que fique mais claro e mais evidente para que a gente consiga ter um levantamento se esses estudos estão sendo feitos. Porque, indiretamente, isso acontece, mas não é claro que está sendo com programação paralela. Não sei se eu fui claro. Que no Brasil é difícil mesmo, né? E no seu trabalho, programação concorrente e programação paralela são tratados no mesmo bojo? Nós focamos no termo programação paralela, né? Mas, se eu não me engano, foi o que eu falei ali no slide mais para frente, né? Que eu falei sobre concorrência. Tem um que você fala sobre concorrência. Foi, na verdade, concorrência foi um tópico que foi dado dentro da programação paralela. Então, foi um tema que foi especificado dentro da programação paralela. Então, são todos de programação paralela. Isso. Todos os termos todos os conceitos que eu citei são relacionados com a programação paralela. Então, são conceitos específicos da programação paralela. Tá bom, obrigada. Legal. Eu que agradeço. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Enquanto o pessoal pensa... Opa, temos ali no chat. Parabéns pelo trabalho, muito interessante e oportuno tema. Gostaria de saber sobre a possibilidade de desenvolver conceitos de computação paralela usando computação desplugada. Perfeito. Maria de Fátima, muito obrigado pela pergunta. Até o professor Anderson, que compartilhou com a gente aqui, ele tem um estudo sobre programação paralela com computação desplugada. É muito interessante, é muito legal o estudo que ele fez, utilizando até materiais reciclados, como garrafa PET e tudo mais. Então, ele é um estudo bem legal. Dá para se utilizar muito da computação desplugada para isso. Um deles, eu não vou lembrar agora, não vou saber precisar qual foi o artigo, mas em um deles era utilizada a computação desplugada. Tá? Os alunos ficavam no pátio com as plaquinhas, com os números, eles faziam a ordenação do jeito sequencial e faziam a ordenação também com paralelismo. Então, para o aluno poder vivenciar o que está acontecendo ali por dentro do processador. E é muito interessante. Então, a computação desplugada pode ser um aliado muito forte aí no ensino da programação paralela. O que o Whindersson falou ali de simular o jantar dos filósofos seria bem legal, de fazer uma simulação com o jantar dos filósofos. Exato. Parabéns, Felipe. Eu fiquei bem animada de... Bom, eu sou professora Fátima aqui da UNB,
E fiquei muito feliz, né, de ver esse seu trabalho, porque são conceitos, né, que a gente tem culturalmente não abordado, né, e entendendo que são conceitos muito avançados e, na verdade, são hoje conceitos fundamentais, né? Esse conceito do paralelismo, da concorrência, quais os mecanismos de, enfim, modelagem e controle, enfim. Parabéns, é muito oportuno, a gente precisa avançar no entendimento desses fundamentos para a gente introduzir, de fato, a ciência da computação na educação básica, com todo o arcabouço conceitual, teórico da ciência da computação. Parabéns por trazer essa contribuição. Obrigada. Obrigado. Obrigado, professora Maria de Fátima. Para encerrar, então, já que estamos acabando com o nosso tempo aqui da discussão, né? Qual nesse teu levantamento sistemático que tu fez, qual que tu acha que é o caso mais promissor que poderia ser aplicado aqui na nossa realidade brasileira? E, ao mesmo tempo, para onde vai seguir o teu trabalho daqui para frente? Obrigado pela pergunta. E complementando aí o que a professora Maria de Fátima falou, e perguntou, eu acredito que o ensino de computação paralela, utilizando meios desplugados, e para ensino básico, seja algo que é muito promissor, algo que realmente é mais lúdico, o aluno está interagindo, ele está fazendo, então pode ser dessa maneira é bem interessante. E a ideia é seguir utilizando isso, inclusive replicar um desses estudos, que é o estudo até que eu falei para vocês sobre desplugado, no ensino básico aqui no Brasil, que seria muito legal de poder vivenciar essa experiência com os alunos de ensino médio, por exemplo, ou ensino técnico, né, que eu acho que seria um foco bem legal de se trabalhar talvez até com os IFs. E isso é um propósito seu, continuando os seus estudos aí? O meu mestrado tinha por início, né, quando a gente começou ele fazer, e quando a gente escreveu esse artigo, era por fazer esse estudo. Nós levamos um pouco para uma outra linha, mas a ideia é depois da continuidade, talvez até com o professor Anderson, o professor Amaury também, se eles concordarem, para a gente poder fazer algum outro estudo nessa linha. Perfeito. Bom, o nosso tempo acabou aqui, né? Não tem mais perguntas também. Agradeço muito aí ao Felipe pela apresentação para nós, né? E por ter compartilhado conosco os resultados desse trabalho. Parabéns mais uma vez, tá? E aí convidamos então o próximo trabalho da nossa tarde aqui, é o trabalho intitulado Eficácia das metodologias ativas e do suporte tecnológico no ensino de Machine Learning na educação básica. Trabalho desenvolvido pelo Ramon Martins, Cristiane Gresse von Wangenheim, eu e o professor Jean. Então, convido o meu colega Ramon para compartilhar a tela e apresentar o trabalho para nós. Lembrando que são... Boa tarde. Lembrando que são 10 minutinhos para apresentação, depois mais uns 8 minutinhos aí para discussão do tema. Perfeitamente. Por gentileza, estão vendo a tela? Sim, está aparecendo a tela com os linkzinhos lá em cima, né? Eu não consegui tirar aqui, mas... Perfeito. Vamos lá. Então, boa tarde, meu nome é Ramon, e a pedido dos organizadores do evento, inicio com a minha autodescrição. Estou falando da minha casa em São José, Santa Catarina, eu tenho pele clara, cabelo curto, tenho barba grande e estou usando uma camiseta cinza escura. O fundo da minha imagem aparentemente está borrado. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Eficácia das metodologias ativas e do suporte tecnológico no ensino de Machine Learning na educação básica, e foi desenvolvido por mim, pela minha orientadora Cristiane e pelos meus colegas professor Marcelo e professor Jean. A inteligência artificial ela desempenha um papel cada vez mais relevante no nosso cotidiano. Nesse sentido, a familiarização dos jovens com essas tecnologias é crucial, a fim de permitir-lhes uma participação social e econômica, além de encorajá-los a
a considerar carreiras nessa área, com vasta oportunidade de trabalho. Para isso, é importante que os alunos tenham contato com essas áreas o mais cedo possível, introduzindo fundamentos de inteligência artificial e machine learning logo na educação básica, possibilitando que se tornem criadores de soluções inteligentes. No entanto, tradicionalmente, o machine learning é ensinado principalmente no ensino superior. E somente recentemente tem sido observada uma tendência de ensinar machine learning já a partir da educação básica. Nesse sentido, seguindo algumas diretrizes curriculares, como, por exemplo, a inteligência artificial para K12, na educação básica, os estudantes eles devem aprender conceitos básicos de machine learning, como fundamentos de redes neurais, aprendizado profundo, e também questões éticas. Nesse cenário, foi desenvolvido o curso Machine Learning para Todos, pela iniciativa Computação na Escola, da UFSC. Esse curso ele utiliza metodologias de aprendizagem ativa, guiando os estudantes a desenvolver um modelo de Machine Learning para a tarefa de classificação de imagens de lixo reciclável, seguindo um processo de desenvolvimento de Machine Learning, incluindo preparação dos dados, treinamento do modelo, avaliação do desempenho. Como suporte tecnológico, é usado o Google Teaching Machine, uma ferramenta web gratuita e que permite criar modelos de Machine Learning de forma rápida, fácil e acessível. As iniciativas de ensino de inteligência artificial e Machine Learning, elas estão emergindo e sendo propagadas na educação básica já, no Brasil e no mundo. Os cursos existentes, eles, em sua maioria, eles são voltados a iniciantes, e eles variam de oficinas a cursos semestrais. Como forma de avaliação de seus projetos pedagógicos, alguns cursos eles avaliam alguns fatores, como compreensão, aprendizagem, interesse e a motivação dos estudantes. Contudo, há poucas análises das estratégias pedagógicas e tecnológicas, incluindo as metodologias e ferramentas de suporte tecnológico. Portanto, nesse relato de experiência, ele é apresentado a análise da eficácia das metodologias de aprendizagem ativa e do uso da ferramenta de suporte tecnológico Google Teaching Machine, adotado no curso Machine Learning para Todos, por meio de uma série de aplicações práticas. Essa série de estudos, ela segue o seguinte procedimento metodológico: a definição de estudo, a execução de estudo e análise e interpretação dos dados coletados. Com base no objetivo de pesquisa, foram definidas as seguintes questões de análise. A estratégia pedagógica de metodologias ativas são eficazes para ensinar a aplicação de conceitos básicos no ensino de Machine Learning? A ferramenta Google Teaching Machine ela é eficaz para prover suporte ao ensino da aplicação de conceitos básicos no ensino de Machine Learning? O curso ele foi aplicado em 4 casos na prática para estudantes com idade entre 12 e 18 anos. Contemplando o ensino fundamental e médio. Esse curso teve duração total de 8 horas, os modos de instrução foram presencial e remoto com instrutores, e os estudantes foram apresentados a conceitos básicos de inteligência artificial e machine learning, bem como questões éticas e impactos sociais, também oportunidades de carreira. Para auxiliar na análise da eficácia da metodologia ativa, avaliamos os resultados de aprendizagem dos estudantes, utilizando como instrumento um modelo de avaliação baseado no desempenho, utilizando rúbricas de pontuação. Essa rúbrica avalia os principais critérios de um processo de desenvolvimento de machine learning centrado no ser humano. Foram coletados 87 relatórios e os resultados foram satisfatórios, com a maioria entre aceitável e bom. Também coletamos o feedback da percepção de aprendizagem e experiência de aprendizagem desses estudantes. Os resultados da avaliação baseada em desempenho e dos feedbacks, eles nos revelam alguns apontamentos sobre a eficácia das metodologias ativas, tais quais
Os estudantes eles foram capazes de completar as atividades propostas. Os estudantes eles conseguiram solucionar o problema de classificação de imagem. Os estudantes eles conseguiram decidir o que consideram pertinente ou não para o problema a qual for apresentado, né? E as tarefas de ordem superior foram incentivadas. Aqui dou destaque para um feedback de um estudante que reportou que o que mais gostou no curso foi a atividade de treinamento do modelo de machine learning, onde ele poderia colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso, né? Os instrumentos também nos revelaram que algumas direções sobre a eficácia do suporte tecnológico utilizado, a ferramenta Google Machine que nós utilizamos. Dentro dessas revelações, né, os estudantes eles conseguiram facilmente acessar e utilizar a ferramenta Google Teaching Machine. A maioria dos estudantes eles conseguiram realizar o treinamento e teste. Os estudantes aproveitaram as facilidades da ferramenta para tentar melhorar o modelo de machine learning. E como destaque do feedback, alguns comentários a respeito da ferramenta Google Teaching Machine nos foi apontado. Como, por exemplo, os estudantes apontaram e ter contato, que gostaram, né, de ter contato com o Google Teaching Machine, que gostaram de fazer atividade com o Google Teaching Machine e revelaram ali o que gostaram de aprender com o Teaching Machine. Os resultados desse relato de experiências apontam em direção de que a adoção das metodologias ativas de aprendizagem no curso Machine Learning para Todos são eficazes em promover principalmente a construção de conhecimento de conceitos básicos de Machine Learning. Também mostrou que o tipo de metodologia ativa, como, por exemplo, as atividades práticas, elas possibilitaram realizar tarefas de pensamento de ordem superior. E observou-se também que a ferramenta Google Teaching Machine foi eficaz em prover o suporte tecnológico necessário para que esses estudantes desenvolvessem modelos de classificação de imagem, mesmo eles não tendo conhecimento prévio em programação ou machine learning. E com base nos resultados positivos dessa experiência prática, estão sendo desenvolvidos cursos, sequências desse curso, né, e outras aplicações com outro público, para que os estudantes eles criem suas próprias soluções. Agradecemos aí o apoio do CNPq, dos instrutores e principalmente dos estudantes que foi aplicado o curso. Fico muito obrigado, agradeço e fico à disposição para as perguntas. Obrigado, Ramon, por trazer o trabalho aqui para nós, apresentar ele para nós. Peço que o pessoal que tiver perguntas, levante a mãozinha ali ou escreva no chat, tá? Eu já vou iniciar, então, com a primeira pergunta, né? Falou ali um espectro grande de alunos, né, de 12 até 18 anos. Tu acha que houve alguma diferença, assim, no aprendizado entre eles, assim? Pois foi aplicado, então, para alunos de 12 a 18 anos, né, espectro grande, mas não houve diferenças substanciais. No entanto, interessantemente, os alunos do ensino médio acharam o curso mais fácil. Muito interessante. Os mais jovens acharam o curso mais fácil. Mesmo eles não tendo ainda conhecimento, por exemplo, tanto conhecimento de matemática, de lógica, como os alunos do ensino médio, né? Foi um resultado interessante. Legal. A Flávia levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Oi, Ramon, parabéns pelo trabalho. Eu queria saber se você chegou a olhar se tem alguma habilidade ou competência sobre inteligência artificial, machine learning, no documento da BNCC Computação, ou nos itinerários formativos do ensino médio,
de modo que essa ferramenta da Google, que eu não conhecia, pudesse ser usada nesse contexto aí, né, quando a BNCC Computação for implementada. E eu também fiquei em dúvida sobre se você fez imagino que foi você que ministrou, né, o mini curso para os alunos, e se foi feito em horário regular, se foi feito no contraturno, em que situação foi foi aplicado o curso para os alunos. Pois é, eu vou responder sobre a BNCC de forma muito... eu considero até um pouco confusa a integração ali da inteligência artificial, né? É tão atual, mas ainda um pouco vago na BNCC. Então, esse é um problema. E quanto à aplicação foi feito em contraturno, mas teve uma aplicação que foi feita em horário de aula, que foi a aplicação presencial. Essa foi no horário de aula deles. A forma remota, com o instrutor, ela foi em contraturno. Ah, tá bom, obrigada. Legal, Ramon. Mais alguma pergunta, pessoal? Para o professor Ramon? Opa, temos aqui no chat, deixa eu ver aqui, o Vinícius colocou ali, ó. Importante que temos 2 documentos, a BNCC e a BNCC Computação, né? E até complementando um pouquinho o que o Ramon colocou ali na BNCC Computação, né? Para o ensino médio tem 2 competências ali, uma relacionada à inteligência artificial, e outra relacionada ao machine learning propriamente dito, né? Que são deixa eu ver se eu não me engano, a EM13CO10 e EM13CO12, né? Ali na parte de computação. A Manuela coloca ali no chat para nós, muito legal a iniciativa de levar o ensino de machine learning na educação básica. Muitos alunos de engenharia sentem dificuldades ao se deparar com machine learning pela primeira vez de uma forma mais profunda. Parabéns pelo trabalho, Ramon. Muito obrigado. O Vinícius também colocou ali, né, a M1310 ali, né, que eu tinha citado agora há pouco, e tem a 12 também, que fala de exatamente os princípios ali do machine learning, né. Flávia colocou ali, eu me refiro à BNCC Computação, acho que já foi contemplado, né. Vinícius colocou perfeito, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Lembrando que é para o ensino médio, essa parte ali está específica para o ensino médio, né? Mas se a gente olhar a BNCC como um todo, né, na parte de princípios básicos e fundamentais, lá naquela parte inicial da BNCC, né, ela diz que um dos objetivos dela é preparar o cidadão para as tecnologias correntes que nós temos aí no nosso mundo atual, né? E hoje em dia, o que nós mais estamos inseridos aí são a utilização de tecnologias que utilizam-se de machine learning, né? Tudo que é inteligente, a maior parte das inteligências artificiais hoje, nós temos contato, seja em redes sociais, recomendação de conteúdo, etc., fazem uso do machine learning, né? Então, acho que apesar de não estar explícito na BNCC original, né? Mas também está contemplado na parte ali de matemática, né? Fala um pouquinho ali do ensino de computação e tudo que tem que... Mas na parte geral, a BNCC fala que tem que abordar essas tecnologias, né? Pessoal, mais alguma perguntinha para o Ramon? Senão eu vou fazer uma perguntinha aqui, Ramon. Naquela parte ali na tua conclusão ali, tu falou sobre os conhecimentos de ordem superior, né? Quais foram esses conhecimentos de ordem superior que vocês consideraram nesse relato de experiência aí? Pois então foi a capacidade deles de analisar um certo problema, né, de avaliar as informações que eles dispunham, de aplicar o conhecimento adquirido, de interpretar os dados da ferramenta Google Detective Machine
e tomar decisões, né? São vários essas tarefas, né? Essas tarefas de ordem superior que acabaram sendo contempladas. Legal. Acho que temos tempo para mais uma perguntinha aí. Não sei, pessoal, tem alguma dúvida, alguma consideração para fazer? Márcia, pode fazer uso da palavra. Me ouvem? Sim. Sim. Eu acho a parte mais difícil a avaliação. Propor um trabalho, encaminhar o trabalho com estudantes, seja da etapa que for, sempre digamos assim, mais, não digo mais fácil, mas é mais natural do que parar para avaliar. Não é fácil elencar critérios e, principalmente, não é fácil conferir e acompanhar tudo isso nos estudantes. Tem uma metodologia que eu gosto muito, que muitos consideram antiga e ultrapassada, mas na área da computação, o método clínico de Jean Piaget faz muita diferença, porque é um questionário que o próprio pesquisador determina as questões, faz as questões ao estudante sem nunca inferir respostas, né? E vai fazendo toda uma coleta de dados para tentar entender qual é o nível de abstração desse estudante. É um método que precisa ser estudado, ele hoje pouco é acessado, talvez seja valioso para a área da computação reavivar o método clínico de Jean Piaget, para todas essas avaliações aí que para nós não são fáceis, pelo menos eu considero difícil avaliar, né, aprendizado de computação. Muito obrigada. Legal, obrigado, Márcia. Inclusive, nos anais do evento aqui, do EduComp 2023, nós temos um outro trabalho, né, que é de minha autoria e dos meus colegas, que é justamente avaliando o mesmo curso que o Ramon está relatando aqui. Então, se vocês quiserem dar uma espiadinha lá, tá disponível também o trabalho. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais um minutinho, dois, que nós temos? Só mais... tem gente... Desculpa, tem gente com a mão levantada. Acho que a Márcia só esqueceu de baixar a mão, mas pode falar, Flávia. Não, minha dúvida é assim, se esse curso que foi avaliado pelo Ramon, ele vem pronto, ele vem todo formatado, ou você pode personalizar alguma coisa, você como professor? Pois então, nós aqui da Iniciativa Computação na Escola, nós fizemos ele, preparamos esse curso para jovens, né? É possível, sim, adaptá-lo. Inclusive, em aplicações que nós estamos fazendo agora para jovens em vulnerabilidade social, nós tivemos que adaptar ele para esse público, principalmente os materiais, né, para esse público. Mas, sim, o professor ele pode fazer ali a sua adaptação conforme achar necessário, compreendendo ali o ritmo, né, da turma, tudo isso ele não está fechado, né? Tá, eu não conhecia, bem interessante. Obrigada. Legal. Obrigado. Obrigado, professor Ramon, obrigado, Flávio. Esse curso está online, está disponível lá no site da computação e na escola. Depois é só pegar o trabalho do Ramon lá e ver o linkzinho certinho lá. Bom, em função do tempo também, né? Eu, então, agradeço a apresentação do professor Ramon, tá? Que trouxe esse trabalho para nós. E vamos, então, ao nosso próximo trabalho da tarde, o próximo e último, né, dessa sessão, dessa nossa trilha aqui. É o trabalho intitulado Normas, Diretrizes e Material Didático para o Ensino de Computação na Educação Básica Brasileira, de autoria de Márcia da Cruz, Tainan Tavares, Gustavo Baumgarten, Samantha Marques e Vilke Oliveira. Acho que quem vai apresentar para nós é a Márcia, né? Então pode compartilhar a tela e fazer uso da palavra, Márcia. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Me escutam? Sim, estamos ouvindo. Ouvindo Perfeito. e enxergando
a sua tela aí. Perfeito, então. Vou apresentar aqui. Aqui. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos até os ombros, uso óculos, estou usando um fone de ouvidos com um microfone de lapela aqui para facilitar a comunicação, e estou numa sala de aula da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu dou aulas. Aqui atrás tem um quadro branco, né, uma parede tradicional de sala de aula. Então, na Universidade de Santa Cruz do Sul, nós ofertamos há 14 anos o projeto Unisc Inclusão Digital, que é um projeto de extensão ligado principalmente ao curso de licenciatura em computação, aqui na universidade denominado Computação Licenciatura, e ele, no caso, oferece oficinas gratuitas para a população em geral, idosos, crianças, jovens, adultos, enfim. E o projeto também disponibiliza material didático. Nós temos aí um material didático no site do projeto que eu já mandei aqui, vou mandar agora, o link no nosso chat, enviei o link. Nós temos esse material didático de computação desplugada, desenvolvido por estagiários e aqui, sob minha coordenação, foi desenvolvido no ano de 2019. Nós temos vários itens, sempre com o caderno do aluno e do professor. Eles foram criados mais especificamente para quartos e quintos quarto e quinto ano do município de Santa Cruz do Sul. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo do material didático para a versão do aluno, e são 73 atividades ao todo, sempre com desafios. Nós procuramos evitar atividades diretivas, exercícios, né? Nós sempre procuramos fazer atividades mais amplas. Esse é o livro do professor com gabarito de um dos componentes, né? De um dos materiais. Então, ele está disponível gratuitamente, todos podem acessar e utilizar. Nós temos uma publicação anterior, que foi uma das perguntas que os avaliadores que verificaram o artigo fizeram. Nós temos uma publicação anterior, Desenvolvimento e Avaliação de Material Didático Desplugado para Ensino de Computação na Educação Básica, onde nós apresentamos resultados do uso desse material didático com essas 1.200 crianças e com quase 80 professores de quartos e quintos anos. E eu fiz slides, mas eu acho mais interessante trabalhar no artigo e nas normas que nós utilizamos para fazermos a nosso trabalho, a nossa pesquisa. Em primeiro lugar, nós fizemos uma comparação entre as normas publicadas pelo MEC, a BNCC Computação, homologada no final do ano passado, e fizemos uma comparação com as diretrizes da SBC, da Sociedade Brasileira de Computação. Aqui eu tenho as diretrizes e eu sugiro fortemente, eu também coloquei esse site aí no nosso chat. No site da SBC, lá na Diretoria de Educação Básica, tem 4 documentos valiosos: as diretrizes, o manifesto da SBC em relação à inserção da computação, cobrando a inserção da computação, que aconteceu agora mais efetivamente, mas ainda precisa ser implantado através da homologação das normas, a nota técnica sobre a BNCC Ensino Médio Fundamental e a BNCC, uma sugestão de itinerário formativo para o ensino médio. Essa nota técnica é bastante interessante de ser lida, não é analisada no nosso artigo, mas eu estou fazendo aqui uma propaganda, porque ela comenta, tem diversas partes textuais na BNCC geral que apresentam equivocadamente o conceito de algoritmo de pensamento computacional. Então, numa futura revisão da BNCC, é interessante que isso seja visto principalmente na matemática.
Tá? Então, vamos lá. O que nós fizemos por primeiro? A análise. Análise das diretrizes da SBC. As diretrizes são bem completas, elas têm um conjunto maior de habilidades em relação às normas. Nem tudo que tem aqui nas diretrizes da SBC tem nas normas, tem um pouquinho menos lá nas normas lançadas pelo MEC. O que tem de interessante? Aqui nas diretrizes da SBC há uma comparação com as 10 habilidades da BNCC geral, e as diretrizes da SBC colocam 5 habilidades básicas para desculpe, 5 competências básicas gerais para o ensino de educação básica: compreensão e transformação do mundo, aplicação de computação em diversas áreas, formulação, execução, análise do processo e resolução de problema, desenvolvimento de projetos envolvendo computação e ainda compreensão dos princípios da ciência da computação. Aqui, a definição de computação é bem elaborada, muito bem elaborada. Aqui não é abordado a educação infantil, mas ano a ano, né, com habilidades e competências aí para o ensino de computação, e a mesma estrutura em eixos: pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, que é apresentado aqui nas diretrizes da SBC, também é mantido nas normas, na BNCC Computação, homologadas pelo MEC. Tá? Então, aqui apresentei as diretrizes. A BNCC. A BNCC, ela, especialmente no ensino fundamental, apresenta objetos de aprendizagem e apresenta também habilidades e competência, apresenta os eixos: pensamento computacional, mundo digital, cultura digital. Apresenta 3 competências gerais, tá? Tem a mesma definição: pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, e faz todo um discurso em relação às necessidades de formação dos professores, da criação de material didático. Tenho aqui. Aqui. Muito bem. Aqui, ó. Objetivo de aprendizagem, os eixos e exemplos. O que tem de bom? Nas normas publicadas pelo MEC, nós temos exemplos. Então, sempre que uma habilidade ela é destacada, tem exemplos. Na educação infantil e no ensino fundamental 1 e 2, nós temos os eixos mantidos: pensamento computacional, mundo digital, cultura digital. O ensino médio não cita esses eixos, mas todas as competências que lá são apresentadas, se pode identificar esses eixos, tá? Então, o que tem de bom aqui na BNCC Computação do MEC é que nós temos exemplos. Aqui, a educação infantil tem 4 premissas no lugar de competências, né? Eles não chamam de competências, eles chamam premissas. Eles também não têm habilidades, eles têm objetivo de aprendizagem, representado pela cor verde. Aqui a cor azul, ensino fundamental, que é onde nós nos detemos mais fortemente no nosso artigo. Temos os eixos, temos objeto de conhecimento, temos habilidades e explicações e exemplos dessas habilidades. O ensino médio tem 7 competências e tem representação de cor amarela, tá? Aqui estão as 7 competências e diretamente as habilidades em relação a essas competências, sem eixos, mas também com explicações e exemplos. Isso é muito saudável aqui na BNCC Computação. Então, vale a pena fazer a comparação. Quem se dedica ao ensino de computação na educação básica tem como norte esses 2 documentos, né? Em especial a BNCC Computação, homologada pelo MEC, mas pode sempre estar fazendo uma comparação com as diretrizes da SBC. Muito bem. No nosso artigo, em 2019, então, produzimos todo esse material didático que vem sendo utilizado até hoje: computação desplugada, para, mais especificamente, 4º e 5º anos do ensino fundamental, podem ser adaptados. O que nós fizemos? Nós elencamos todos os nossos
itens abordados nesse material e fizemos uma marcação. Quais habilidades das normas, quais habilidades das diretrizes são encontradas no nosso material didático de computação desplugada. Tá? E fomos vendo, fomos concluindo que atende fortemente, principalmente as diretrizes, porque foram criadas quando nós ainda só tínhamos as diretrizes, né? Então, todo esse material é para o ensino fundamental, e a nossa sugestão futura é que temos necessidade de criar materiais para educação infantil. Nos outros painéis aqui do Educomp, eu observei muitas perguntas a respeito da educação infantil. Temos pouco material, produzido pouco ainda direcionado à área, mais fica para o ensino fundamental e médio, né? E nós fizemos aí, então, um comparativo e a nossa meta é essa. No futuro breve, espero desenvolver material didático também para educação infantil e ensino médio. Temos lá no nosso site já alguma coisa para 8º e 9º anos que podem ser adaptados para o ensino médio, né? Uma introdução pequena aí na questão de algoritmos, tá? Então, de modo geral, eu destaco que lá no parecer do MEC, na homologação, né, está descrito que o governo, o MEC, tem como, digamos assim, obrigação, juntamente com estados, municípios, Distrito Federal, Ministério da Educação, definir políticas para a formação nacional dos professores, visando o ensino de computação na educação básica, elaboração de currículos, é outra necessidade que os pesquisadores de educação em computação precisam estar atentos e passar a desenvolver currículos, e ainda orientar a produção de material didático, né? Então, são 3 premissas muito fortes: formar os professores, material didático, produção de material didático alinhado às normas e, consequentemente, às diretrizes da SBC, porque a relação entre os 2 documentos é muito estreita, é muito forte, e ainda a questão da elaboração de currículos, né? E, quiçá, a comunidade de educação em computação esteja à frente de tudo isso. Então, fica aqui a dica para que estejam lendo o nosso artigo Normas, Diretrizes e Material Didático para o Ensino de Computação na Educação Básica, em que foi feita essa comparação entre o material existente, já utilizado e comprovado a eficácia com crianças, é material didático de computação desplugada, disponível, aberto ao público gratuitamente, e o interessante desse trabalho é que ele, digamos assim, dá norte para a utilização do material por quem tiver necessidade, vontade de utilizar, é gratuito, e também dicas, digamos assim, um caminho para que outros materiais também sejam analisados e esteja sendo verificado em que medida eles atendem às normas, a BNCC Computação. E, claro, as diretrizes da SBC. É isso, muito obrigada. Obrigado, Márcia, por trazer o trabalho para nós, pela excelente apresentação. Eu já gostaria de colocar uma primeira pergunta, né? Eu achei interessantíssimo esse material que você disponibilizou os links, inclusive ali no artigo, né? Também estão os links para esse material. E assim, de forma bem prática, né? O professor que quiser utilizar esse material, ele precisa fazer algum procedimento, alguma coisa, ou é só sair usando e pronto? Porque eu vi lá que tem uma licença que tem que ser usada, tal, né? É só sair usando, tá? É só acessar o site do projeto Unisc Inclusão Digital, baixar e fazer bom proveito, né? Muito obrigado pelos elogios, a gente tem muito interesse de que ele seja utilizado. Nós não temos ainda no site nenhuma forma de controle de acesso, seria muito bom receber feedback de quem utiliza, né? Via e-mail, o nosso e-mail está ali no artigo, porque já tenho relato de alguns professores
professores que utilizaram fora a nossa experiência aqui no município de Santa Cruz do Sul, e com bons resultados, né? Então, também já utilizamos em escolas públicas estaduais aqui na região, e o resultado sempre é muito positivo. E eu poderia ainda comentar que o que eu sinto nos professores das outras áreas da educação básica, das escolas, é que eles têm vontade, mas eles querem ajuda. Eles não têm vontade, eles não se sentem aptos a utilizar o material sozinhos. Eles gostam muito quando tem bolsista, quando tem estudantes de computação junto com eles. Então, uma preocupação bastante grande, inclusive nós citamos ali no nosso artigo, nós citamos que 3 outros artigos, um deles dos Estados Unidos, em que se comenta um levantamento feito com muitas escolas que implementam o ensino de computação, mas de forma muito limitada, porque os professores são formados, mas essa formação não atinge o que deveria, e os professores não se sentem aptos. Então, sim, é necessário formar todos os professores de todas as outras áreas, porque consideramos ler, escrever, calcular e programar hoje é básico, né? Mas os professores das outras áreas vão até o limite. Então, nós sempre fazemos assim um aporte, um adendo à importância do licenciado em computação. E sugerimos que universidades e institutos federais que ainda não ofertam licenciatura em computação passem a ofertar. Temos aqui a professora Fátima da UNB, que foi a primeira a ofertar no Brasil, né? Lá na UNB tem toda a experiência, a Unisc aqui foi a segunda a ofertar no Brasil licenciatura em computação. Eu penso que é um curso estratégico para o Brasil. Então, vamos incentivar a formação de mais licenciados em computação no nosso país. A professora Maria de Fátima levantou a mão. Muito bem. Obrigado, professora Márcia, por essa referência. Parabéns pelo trabalho. Estou aqui até com o Vinícius aqui na sala, é um dos formandos aqui do nosso curso de licenciatura, que já eu tenho divulgado esse trabalho, tenho utilizado esse material excelente, nos ajuda muito, a gente já não parte do zero. E os nossos alunos aí formandos e na prática do pedagógica, do estágio, têm trabalhado enfim, motivados para a gente avançar mais ainda. Só tenho que parabenizar. Excelente a iniciativa. Obrigada. Muito obrigada. O Amaury levantou a mão, pode fazer uso da palavra. Oi, Marcelo, tudo bem? Primeiramente, quero cumprimentar a professora Márcia, né? Já parabenizá-la aí pelo trabalho. A gente está desenvolvendo aqui um projeto de uma especialização em computação na educação básica. A professora Márcia me ajudou aí fornecendo algumas referências e eu agradeço muito, né? E esse trabalho é fantástico, né, professora? E como disse a professora Maria de Fátima, eu acho que a gente tem esse foco, né, de inserção da computação na educação básica, mas existe um outro viés, né, que vai talvez um pouquinho mais além disso, que é como é que a gente usa, né, a computação. Eu coordenei ontem uma das sessões sobre robótica, em que um dos trabalhos usava a robótica, mas como meio para ensino das outras ciências. Então, a robozinha fazia movimentos de alegria ou de tristeza de acordo com a resposta do estudante, né? Então, na verdade, o robô era usado como meio para incentivar a aprendizagem. Mas a gente sabe que a gente pode permear, né? A gente pode fazer um trabalho mais transdisciplinar, né? A computação sendo usada de alguma maneira para ensinar história, geografia, a robótica também. E a gente começou a fazer uma revisão da literatura aqui, com um dos meus alunos de mestrado, e a gente percebeu que existem muitos trabalhos em física, matemática, química, né, nas ciências chamadas ciências duras, né, mas ainda poucos trabalhos de uso de robótica e computação com linguagens, história, geografia, né, que muitas vezes parecem estar mais distantes, mas de forma transdisciplinar. Não sei se eu estou sendo claro, né? Não apenas com as ferramentas que a gente usa, mas
realmente como é que isso interferiria no ensino de algum conceito dentro daquele componente, né, daquele componente da BNCC, né? Vocês pensam em ampliar os estudos aí para cobrir, por exemplo, o desenvolvimento de materiais? Eu quero ensinar um conceito de história do Brasil usando a computação ou a robótica como meio, né? Como é que estratégia eu poderia utilizar, que tipo de material? Vocês pensam em ampliar esses estudos, né? Eu fui professora da educação básica, professora Amauri por 25 anos, em escolas públicas e particulares, né? Então, eu tenho já, assim, por exemplo, em 1995, nós lançamos um livrinho datilografado, Relatos da Oficina de Logo e Robótica. E ali, por exemplo, nós fazíamos, imprimimos todos os programinhas, as rotinas que a gurizada desenvolvia com o logo, né? E para acoplar sensores e motores, nós usávamos a tartaruga Homer, que tinha lá um encaixezinho. Então, desde aquela época, os professores com as turmas vinham para o lab de informática e se trabalhava em função de algo do conteúdo das disciplinas, junto com informática, junto com computação, junto com robótica, né? Esse mix eu acho extremamente saudável. Eu penso especificamente o seguinte, essa minha trajetória de 25 anos na educação básica, dentro de escola pública e particular, da educação infantil ao 3º ano do ensino médio, 21 anos dentro da universidade, durante toda essa trajetória, que são mais de 30 anos já, os professores das outras áreas, pouquíssimos, se dispõem a fazer sozinhos, tá? Pouquíssimos. Então, eles querem o amparo de alguém. Ou eles querem um material muito bem formulado e ainda assim eles não se sentem seguros, tá? Então, eu penso assim, para fazer o interdisciplinar, é preciso dominar muito bem, em primeiro lugar, cada um a sua disciplina. Né? E nós estamos passando por uma fase, para quem já é da área, para nós aí, os conceitos da computação, digamos assim, eles são todos mamão com açúcar. Mas para o restante dos nossos colegas professores das outras áreas, é tudo novidade. Então, é preciso primeiro formar um corpo de conceitos da computação, eles serem assimilados. E depois conseguir, né, fazer, e eu acho que tudo isso acontece em paralelo, essa formação de professores, essa utilização dessa maneira, não é simples, não é fácil, mas o que eu percebi, quando nós trabalhamos com aqueles 80 professores de 4º e 5º ano, reunindo eles na universidade, de 2 a 3 vezes por mês, uma manhã inteira ou uma tarde inteira, eram basicamente 3 horas e meia de trabalho, produzindo material, mostrando para eles resolviam, avaliavam, davam sugestões e a gente modificava. O que eu notei é que, assim, ó, vários conceitos da computação, depois no momento que eles trabalharam com as crianças e retornaram para nós víamos, por exemplo, um cartaz nas fotos, uma fala num vídeo, com conceitos equivocados. Tu entende? Então, assim, ó, é preciso pensar numa estratégia de formação dos professores dentro das licenciaturas, sólida, porque senão nós vamos ter assim, ó, um excesso de experiências que vão ficar num fazer superficial, né? Sem base conceitual, né? Exatamente. Por exemplo, dá um sensor pronto para a gurizada vai lá no solo, enfia na terra, mede umidade e anota numa tabelinha. Ok, é um projeto, fotografa, faz exposição disso, mas a meninada não sabe o que está por trás daquilo. Então, na verdade, não se está trabalhando computação, se está fazendo uso de uma tecnologia. Né? Então, assim, ó, de que forma o Brasil vai avançar em termos de efetivo ensino da computação? Nós temos que brigar porque a computação é uma área, tem conteúdo próprio. E até um ponto é ótimo, é fantástico que seja interdisciplinar, mas vai chegar num momento em que os conceitos precisam ser aprofundados e precisamos de gente da área, né? A gente vê aí os Estados Unidos percorrendo esse caminho e o pessoal da universidade lá diz que o que é feito na escola não é computação. Né? Tem essa briga, esse ranço por lá, pelo que eu sei.
pelos meus parcos conhecimentos do que ocorre lá. Então, no Brasil, a gente precisa fomentar, e é interessante, eu sou a favor da interdisciplinaridade, mas com uma formação prévia bem organizada. Então, agora nós temos uma séria tarefa, que é formação de currículos. Nós precisamos chamar os colegas das outras áreas para começar a formar currículos. Temos a BNCC Computação, temos as diretrizes da SBC, os currículos. Nós temos que auxiliar na confecção dos currículos, né? Porque em muitos lugares com itinerário do ensino médio, professores de outras áreas iniciaram itinerários e eu peguei 2 prontos e precisei ajudar aí 2 colégios de ensino médio aqui no Rio Grande do Sul, que o que foi colocado lá, nem 5 cursos de graduação dão conta, porque eles colocam o que eles têm em mente, né? Mas quando nós vamos ver ali o que realmente é possível de ser trabalhado, aquilo lá virou uma torre de Babel, e aí precisa, então, formação de currículo e estruturação efetiva de material didático. E eu espero fortemente que o governo chame a Relic, o pessoal do GIEC, o pessoal da SBC, para auxiliar nesse processo. Outra questão, trabalhando aqui com os alunos de licenciatura em computação, agora também com a licenciatura em computação da URGS, é um prazer estar trabalhando lá também. O que eu vejo? Eu vejo que, por exemplo, se eu peço para os meus estudantes pesquisem, vejam se existem planos de aula ou planos de ensino de computação para educação básica, né? Ensino fundamental, médio ou educação infantil. Não tem, não tem. Das outras áreas tem, nossa, em grande quantidade. Tá? Então, nós que estamos à frente dos cursos de computação, precisamos de iniciativas que, digamos, também apresentem, não só na sociedade científica, mas para todos, a computação, organização de currículos, de plano de ensino, plano de aula para a educação básica. Isso aí é uma frente urgente no nosso país, né? E assim, muita coisa está sendo começada de forma insípida, porque as pessoas se apropriam levianamente e divulgam de uma forma como se tudo estivesse muito bem, e que bom que tem a iniciativa, mas falta aprofundamento. Então, eu penso que é preciso esse aprofundamento. Então, obrigada. Eu não sei se eu respondi, professora Mauri. Ótimo, professora. Não, me deu uma visão bem ampla do que realmente é preciso fazer. Muito obrigado. Eu espero que a gente consiga trabalhar por políticas públicas aí com a nova Comissão Especial de Educação e Computação, né? E acho que fortalecer os cursos de licenciatura é fundamental, como disse a professora Maria de Fátima. Então, muito obrigado, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada. A gente tem que parabenizar aí Instituto Federal, o pessoal lá do Recife, professor Haroldo, acabou de inaugurar uma licenciatura em computação, a URGS aqui no Rio Grande do Sul ainda não formou a primeira turma, também tem curso de licenciatura em computação, então esse é o fomento, quem ainda não tem, ofertar. Esse é o caminho, porque nós vamos precisar de licenciados em computação. Se nós tivéssemos um licenciado em computação em cada escola, essa articulação interdisciplinar seria muito mais facilitada. Com certeza. Márcia, a Maria de Fátima colocou algumas observações ali no chat. Pelo que eu vi, a sua resposta para o Mauri já abarcou as dela ali também, então já estão atendidas, tá? Ela elogiou essa discussão, né, da interdisciplinaridade. O Jeffer também colocou ali que o governo federal, né, tem que partir para ajudar agora também, né? E também colocou ali que muitas prefeituras estão qualificando, né, os professores de outras áreas, mas que eles não têm a base da computação, né? Pessoal, pelo adiantado da hora, né, peço desculpas aí, agradeço a professora Márcia Helena, que trouxe esse trabalho para nós e fez essa bonita apresentação para nós, né? Mas então, pelo adiantado da hora, né, nós estamos chegando ao fim da nossa sessão de Educação em Computação na Educação Básica, do 3º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, o EduComp 2023. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais dos resultados, né, desses trabalhos produzidos por essa comunidade. Confira no site também a programação completa do EduComp 2023 e até a próxima atividade, pessoal.